Olá, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre coincidência e sincronicidade. Entender um pouquinho a diferença entre essas duas palavras, que na verdade são muito parecidas, mas elas não significam a mesma coisa. E a primeira pessoa que trouxe uma nova definição para o que seria sincronicidade foi Jung. A coincidência ou a sincronicidade, aí no caso a coincidência significativa, né, que a gente está falando, ou a sincronicidade, ela acontece quando o fator que causa esse evento, ele não tem uma relação causal, ele tem uma relação de significado, de dois ou mais eventos que ocorrem no tempo. Então, assim, tá confuso, não entendi. Primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte, pensar na probabilidade daquilo ter acontecido com você, né? Então você vai chegar e vai pegar um exemplo de uma música. Você pensou numa música e ligou a rádio e essa música tocou. Aí você vai falar, é coincidência ou é uma sincronicidade? E aí você vai ter que voltar um pouco e pensar o seguinte, essa é uma música que está tocando direto, é uma música que está nas top 20, top 100 que estão tocando direto nas rádios? Ou não? Essa é uma música que não toca há anos e eu estava pensando nessa música, essa música foi, eu liguei a rádio e ela tocou. Então, se for esse o caso, isso é uma sincronicidade. Se é uma música que está tocando constantemente na rádio, aí a gente pode tratar isso como uma coincidência. Deu para entender? De qualquer forma, eu vou trazer mais um caso para você. E um caso interessante, um caso nosso aqui agora, tá? Você está aqui nesse canal assistindo esse vídeo. Isso é uma coincidência ou isso é uma sincronicidade? Você vai ter que analisar. Se assiste vídeos dessa natureza constantemente, você está sempre buscando no YouTube e tal, e aí eles aparecem na sua frente aleatoriamente, isso pode ser uma coincidência. Você não está acostumado a consumir esse tipo de conteúdo e de repente você entra num canal e assiste esse vídeo. Isso pode ser uma sincronicidade. E você vai me falar, mas tá aí, o que isso muda a minha vida, né? Tá? Isso muda o seguinte, gente. A gente às vezes não presta atenção em alguns sinais de sincronicidade que estão acontecendo no nosso dia a dia. E esses sinais, eles são importantes, porque quando você presta atenção neles, eles podem estar sendo respostas de coisas que de angústias, de coisas que vocês estão pedindo. E eles podem estar vindo através de uma busca, de um conteúdo que chega até você, de uma pessoa que você encontra na rua. No fundo, a sincronicidade, ela é uma resposta do divino às nossas perguntas, às nossas questões. E essas respostas chegam não da forma, às vezes, que a gente quer, mas da forma que o universo consegue trazê-las para a gente. E elas acontecem todo o tempo. E a maior parte desses retornos do universo para a gente trata com coincidência, a gente ignora, a gente não presta atenção, a gente não ouve, a gente não sente, a gente não... sabe? E aí isso passa, porque ficou para trás, você não conseguiu fazer um vínculo entre aquilo que você recebeu e aquilo que você estava pedindo. Então imagina que tem um grande fluxo no universo ao nosso redor que responde aos nossos anseios, que responde às nossas questões o tempo todo, né? Você precisa reservar um tempo para poder perceber e sentir. O problema é que às vezes a gente nós somos objetivos, né? Nós somos seres conscientes, a gente pensa ali, a gente materializa tudo. Então, a gente pede alguma coisa e a gente acha que a resposta vai chegar do jeito que a gente quer, né? E nem sempre é assim. Aliás, quase nunca é assim, entende? As respostas vão chegar da forma que dá, da forma que o universo consegue trazer. Então, às vezes, você esbarra com uma pessoa na rua e você ignora, às vezes tem uma resposta ali, se você prestasse atenção para esse ser, se você olhasse para ele, ouvisse às vezes o que ele tem para dizer, talvez ele tivesse uma resposta que você estava buscando. E quando eu estou falando desse tempo que a gente precisa reservar, não é só para perceber, mas também para entender, porque essas respostas às vezes elas vêm de uma forma enigmática, ela vem através de uma placa de um carro, ela vem através de algo que você precisa tentar entender, buscar o fio da meada do que aquilo significa na sua vida e o que aquilo responde
aos seus questionamentos. E o nosso pensamento, que é um pensamento ocidental, ele geralmente busca as respostas de uma forma muito racional, muito mais do que os povos ocidentais. Então, esse é um fator que nos obriga a trabalhar mais intensamente esse lado de percepção. Nós somos mais egóicos, a gente é mais ligado no nosso ego, a gente tem mais dificuldade de sublimar um pensamento, de buscar por outra ótica. Nós somos mais duais, a gente é mais assim, se não é material, não existe. Então, o que eu queria dividir com vocês é assim. O mundo não é do jeito que a gente quer que ele seja, ele é do jeito que ele se apresenta. E quando a gente aceita isso, quando a gente entende que ele é assim, a gente percebe que existe um fluxo e que nós estamos nesse fluxo, nós fazemos parte desse fluxo, nós somos o fluxo. E quando a gente percebe que o mundo é um fluxo, que nós fazemos parte dele, que as coisas não vão ser como a gente quer e sim como elas são, isso nos leva a mudar a nossa forma de interpretar as coisas ou de olhar para as coisas. E quando a gente presta mais atenção nesses sinais que estão à volta, a gente consegue fazer parte desse fluxo e não ir contra ele ou tentar sair dele. Porque ir contra é onde nascem as dores. Quando a gente entende que a gente precisa ir e aceitar o fluxo da nossa vida, fica muito mais fácil de seguirmos sem dor, sem doenças, sem depressões, síndromes. Fica mais fácil porque a gente simplesmente muda o nosso ego e troca ele por uma aceitação e através dessa aceitação a gente consegue fluir melhor, tá bom? Era esse bate-papo que a gente queria ter hoje com vocês. Um beijo, fiquem com Deus.